Vamos então iniciando aqui o nosso tema livre de hoje. Deixa eu ver aqui. Rapidamente aqui para a gente ver uma coisa rápida. Vamos iniciar aqui então com o nosso boletim, aqui da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, antes da gente iniciar aqui o nosso bate-papo de hoje. Deixa eu rapidamente aqui iniciar, vamos lá. Tá aqui. Bom, ontem eu coloquei para vocês aqui o boletim de sexta-feira, do dia 16 de março de 1860. Aqui não houve nenhum tipo de registro relevante, porque foi somente ali a discussão e a adoção da modificação do regimento da sociedade, né? Então não teve nada registrado. E aqui no dia 23 de março, o boletim seguinte foi um registro também bastante breve, superficial, dizendo apenas aqui para nós então, né? Sexta-feira, 23 de março, sessão particular. Nomeação dos membros do comitê. Estudos. Foram obtidos 2 ditados espontâneos. O primeiro pelo espírito Charlet, pelo senhor Didier Filho, o segundo pela senhora Boyer, de um espírito que disse ter sido forçado a vir acusar-se por ter querido romper a boa harmonia e lançar a perturbação entre os homens, suscitando a inveja e a rivalidade entre os que deviam estar unidos. Cita alguns fatos do quais foi culpado. Diz que essa confissão espontânea faz parte da punição que lhe é infligida. Então foi somente isso que foi registrado nesse dia, né, nesse trabalho realizado na sociedade. Bom, mais uma vez então, como eu falei para vocês, nós não vamos fazer aquilo que eu tinha prometido hoje, que era o estudo do perispírito e do corpo físico, né, por falta de tempo de preparar o material, mas na semana, durante segunda ou terça-feira, a gente volta então a tocar nesse assunto, a gente dá uma apertada no nosso estudo e trata especificamente sobre esse assunto, né? Então desde já peço desculpas a vocês. Mas eu separei aqui para o nosso trabalho de hoje um material também interessante que nós escolhemos da Revista Espírita de 1860, que foi um tema que nós já tratamos aqui, tanto que nós temos lá no boletim do dia 25 de novembro de 1860 e 59, numa sessão geral, nós tivemos aquele caso em que o senhor Conde de R., membro titular, ele tinha sido retido em casa por causa de uma indisposição, em que se coloca à disposição da sociedade para que esta faça com ele todas as experiências que julgar conveniente relativa à evocação de pessoas vivas, né? Então, isso aqui é interessante porque diz muito respeito às percepções que nós temos, por exemplo, durante o sonho. E lembrando que no próximo domingo, eu estarei na Sala Espiritismo Net Brasil, às 16h30, falando exatamente sobre esse tema, sono e sonho. Então eu não vou falar sobre isso, mas é importante a gente perceber que algumas das percepções que nós temos durante o desprendimento do corpo físico, que geralmente se confunde com fantasias, com interpretações um pouco distorcidas da realidade, que nós entendemos como sendo sonhos, essas percepções elas acabam sendo melhor definidas, quando o espírito é evocado e se manifesta para trazer as suas impressões. Então, achei interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque acabou passando de modo muito rápido, né? Então aqui, nesse mesmo boletim do dia 25 de novembro de 59, nós já temos aqui na parte de estudos, né, a evocação do Sr. Conde R., essa evocação extraordinária pela extensão dos desenvolvimentos dados, com perfeita precisão e grandeza, e grande clareza de ideias, lança grande luz sobre o estado do espírito separado do corpo e resolve numerosos problemas psicológicos. Aí será publicada na revista de janeiro de 59. Foi aí então que eu peguei esse material. E depois, lá no boletim do dia 2 de dezembro de 59, né, saímos do mês de novembro para o mês de dezembro, nós temos aqui então a segunda evocação, feita aqui para nós. Segunda evocação do Sr. Conde de R., C., membro da sociedade retido em casa por uma indisposição, seguida de perguntas que lhe são dirigidas sobre o isolamento momentâneo do espírito durante o estudo do sono. Fui espirrar justo agora. Durante
o estudo do sono. Lembrando que aqui no início, no boletim anterior, quando se fala sobre o espírito ter se colocado à disposição para fazer esse estudo, foram feitas então 2 evocações. Uma naquele dia 25 de novembro e outra no dia 2 de dezembro. Então vamos aqui para esse estudo nosso, que ele é bem interessante. Vale a pena a gente se concentrar nesse trabalho. São 80 perguntas que foram feitas. Essa é a parte bacana, porque a gente vai analisar não apenas o conteúdo da evocação propriamente dita, tratando desse assunto de evocação de uma pessoa viva, mas principalmente compreendendo a metodologia que Kardec utilizava nas entrevistas, nas investigações dos casos que eram apresentados. Então aqui nós tivemos 80 perguntas que foram feitas. A gente vai tentar passar por todas elas, porque não são perguntas grandes, mas e muitas delas são autoexplicativas. A gente não vai ficar parado. E tudo isso feito na psicografia, Andréa. Não era nem psicofonia, né? Então esse é o detalhe que a gente vê, que era um processo longo, era um processo demorado, e por isso foram feitas 2 evocações para chegar nessas 80 perguntas. Então vamos lá. Revista Espírita, janeiro de 1860. Conversa com o espírito de uma pessoa viva. Nosso honorável colega, Sr. Conde de R.C., nos dirigiu a seguinte carta datada de 23 de novembro último. Isso, como já foi registrado no boletim, que ele havia enviado essa carta, vamos para a carta então. Senhor Presidente, ouvi dizer que médicos entusiastas de sua arte e desejosos de contribuírem pelo progresso da ciência, tornando-se úteis à humanidade, tinham por testamento legado seus corpos ao escapelo de salas anatômicas. A experiência à qual assisti, da evocação de uma pessoa viva, sessão da Sociedade do dia 14 de outubro de 59, não me pareceu bastante instrutiva, porque se tratou de uma coisa muito pessoal. Aqui a gente lembra que essa parte de pessoa viva foi aquele caso em que nós tivemos um pai que havia perdido sua filha, e ele havia solicitado então que ela fosse evocada e ao mesmo tempo ele também fosse evocado para que os dois conversassem. E foi exatamente o que aconteceu na reunião. Um fenômeno muito interessante, evocando uma pessoa viva e uma pessoa morta. E os dois depois conversando nessa condição de liberdade, né, do corpo físico para os dois, um parcial e o outro total. Mas ele achou que, como o assunto foi tratado de uma forma muito pessoal, sem investigação, ele colocou então para nós, né? Não me pareceu bastante instrutiva porque se tratou de uma coisa muito pessoal. Colocar em comunicação um pai vivo com sua filha morta. Pensei que o que os médicos fizeram com relação ao corpo, um membro da sociedade poderia fazê-lo em relação à alma, quando vivo, colocando-se à vossa disposição para uma experiência desse gênero. Poderíeis, talvez, preparando de antemão as perguntas, que nesta vez nada teriam de pessoal, obter algumas luzes novas sobre o fato do isolamento da alma e do corpo. Aproveitando de uma indisposição que me retém em casa, venho oferecer-me como objeto de estudo, se vos aprouver. Sexta-feira próxima, pois, se não receber ordem contrária, deitar-me-ei às 9 horas e penso que às 9h30 podereis me chamar. Aproveitamos o oferecimento do Sr. Conde R.C., com tanto mais diligência, porque, colocando-se à nossa disposição, pensamos que seu espírito se prestaria mais voluntariamente às nossas pesquisas. Por outro lado, sua instrução, a superioridade de sua inteligência, o que, abrindo parênteses, não impede de ser um excelente espírita, e a experiência que adquiriu ao redor do mundo como capitão da Marinha Imperial, poderiam nos fazer esperar de sua parte uma expressão mais sadia de seu estado. Nossa espera não foi enganada. Tivemos, consequentemente, com ele 2 entrevistas seguintes, a primeira no dia 25 de novembro e a segunda no dia 2 de dezembro de 59. Lembrando que esse Sr. Conde R., que era capitão da Marinha Imperial, tinha sido aceito pela sociedade coisa de 1 mês, 2 meses antes, como nós vimos, né, naqueles boletins, quando tem a carta de alguém se oferecendo ou se apresentando para a sociedade e depois a aceitação. Então, coisa de 2 meses antes ele estava se oferecendo e aí então já estava participando de uma forma tão ativa, como nós vemos aqui, como nós veremos aqui nessa comunicação, nessa experiência. Vamos lá, bom dia, Leão. Deixa eu só
desabilitar a sua câmera para não ter problema. Prontinho. Vamos lá. Sociedade, 25 de novembro de 1859. Evocação. Estou aqui. Lembrando que quando Kardec coloca a evocação aqui nas entrevistas, naturalmente existe aquela prece inicial, existe ali a evocação propriamente dita, chamando o espírito pelo nome, pedindo autorização ao mundo espiritual para que auxiliasse nessa manifestação e tudo mais. Então Kardec coloca só a evocação para poder simplificar aqui a publicação. Estou aqui. Tendes neste momento consciência do desejo que expressaste de ser evocado? A resposta: perfeitamente. Em que lugar estais aqui? Entre vós e o médium. Vede-nos tão claramente como assistiríeis pessoalmente às nossas sessões? Mais ou menos, mas um pouco velada. Eu ainda não durmo bem. Lembrando sempre que, nesse caso aqui dessas evocações, um detalhe curioso é que nem sempre o espírito está no estado de sono completo. Às vezes ele é tomado por um certo torpor, como já aconteceu de muitas pessoas fazerem descrições a esse respeito. Então, como nós já vimos, estudando isso no livro, se não me engano foi o livro Obras Póstumas que nós estávamos estudando, que eu trouxe para vocês aqui algumas situações interessantes de pessoas que têm uma facilidade muito grande para se emancipar, mesmo estando no estado de vigília. Estado de vigília, a gente lembra de vigilante, ou seja, ele estava acordado. Então muitas vezes a pessoa fica parada, como a gente viu num dos casos trazidos pelo Gabriel Delany. Ele lembrava que se encontrava ali numa reunião com alunos do curso de medicina, ele inclusive era um aluno, e aí de repente ele parou e ficou olhando para o nada. Alguns instantes, completamente alheio ao que acontecia à sua volta. E ele descrevia que naquele momento ele mesmo se via e via também a reunião acontecendo com os colegas. Então teve outro caso também de um amigo que dizia assim, eu estava sentado no chão do meu quarto, recostado na cama, lendo ali um livro que era do meu interesse, e de repente eu comecei assim a ficar meio sonolento, e eu me via como se eu tivesse suspenso no ar, encostado no teto do quarto, eu me via de cima para baixo. Então a gente vê que algumas vezes o indivíduo não precisa estar completamente desligado da sua realidade, ou seja, dormindo profundamente, para que haja essa emancipação. Isso pode acontecer apenas no momento de relaxamento. Ele se encontra relaxado, concentrado e puf, a coisa acontece. Como eram uns relatos que aconteciam com o Edgar Cayce, o considerado novo Nostradamus, que foi um médium muito, muito poderoso nos Estados Unidos durante a primeira metade do século XX, que ele fazia inicialmente aqueles tratamentos de cura, que no estado de transe ele fazia uma leitura radiográfica, digamos assim, sobre as doenças, os problemas físicos que as pessoas tinham, e depois fazia prescrições. E a gente deduz que essas prescrições vinham com orientação do mundo espiritual. E depois ele começou a fazer profecias, ele parou de fazer essa atividade e começava então a trazer profecias. E esses registros dessas profecias se encontram registradas no Instituto Edgar Cayce, lá nos Estados Unidos, que vocês podem encontrar mais informações pela internet. E ele dizia que o relato dele sobre o fenômeno em si é que ele chegava, se encostava ali na sua poltrona, na sua recostadeira, dava aquela afrouxada assim na gravata, dava aquela relaxada e de repente ele entrava num estado de transe sonambúlico. Então, ou seja, se encontrava em emancipação e se manifestando através do seu corpo físico, tendo ali um estado alterado de consciência. Então não precisa necessariamente estar profundamente adormecido para que haja essa manifestação. Mas no momento em que acontece, o corpo físico naturalmente fica numa condição nula, vamos dizer assim, diante do que acontece à sua volta, como acontecia com o próprio Eurípides Barçanufo, né, que durante a sua aula ele parava, ficava olhando para o nada e os alunos já sabiam que ele estava em emancipação. O Wagner colocou, tem que ter alguma coisa de especial para o evocado atender ao chamado? Primeiro, facilidade para a sua emancipação. Né? Então, na verdade, há uma combinação do espírito se manifestar e da evocação acontecer, como é o caso que tem aqui, mas nós temos aqueles casos em que acontece uma evocação à reveria do espírito.
E aí, de acordo com a necessidade, de acordo com a assistência espiritual, isso pode acontecer, como também acontece nos casos de processos obsessivos, em que a pessoa está dormindo ou adormecida e de repente ela através da aplicação magnética dos passes dos espíritos, há então esse desprendimento. Então tem a necessidade. Exato, porque essa faculdade, essa emancipação, principalmente no caso de lucidez, ela depende de uma constituição orgânica, como nós sabemos. Então, tanto as faculdades anímicas como as faculdades mediúnicas dependem de uma condição física especial. Então, aqueles que têm mais facilidade, aqueles que têm menos facilidade, vai com Deus, Léo. Então, aqueles que têm mais ou menos facilidade. Então, a mesma coisa acontece no caso de hipnose, aqueles que acontecem no caso de estudos de projeciologia. Então, é fácil acontecer, nem sempre é fácil, depende dessa condição. Então, isso, pelo menos, é o que as pesquisas acabam indicando para nós, e também a própria orientação dos espíritos. Então, vamos lá sobre esse caso que a gente comentou aqui. Ele falou, então, que mais ou menos um pouco velada, porque ele ainda não dorme bem. Essa é uma informação relevante para nós. 5. Como tendes consciência da vossa individualidade aqui presente, ao passo que o vosso corpo está no leito? Essa pergunta foi feita exatamente para assim. Se seu corpo está lá, você se vê como corpo ou você se vê como uma consciência diluída no espaço? A resposta: meu corpo não é senão um acessório para mim neste momento. Sou eu que estou aqui. Então o espírito tem consciência da sua individualidade, tem consciência da sua própria personalidade também. Nota, sou eu que estou aqui, é uma resposta muito notável. Para ele, o corpo não é a parte essencial do seu ser. Esta parte é o espírito que constitui o seu eu. Seu eu e seu corpo são duas coisas distintas. Ao contrário do que nós vemos hoje, dentro dessa visão materialista, quando nós identificamos as pessoas por aquilo que elas são fisicamente. Como é o caso que acontece com a medicina, por exemplo. Você está doente, eu vou te operar. Na verdade, você vai operar o corpo físico dela. Isso pode parecer uma questão de semântica, né, de palavras apenas, mas na verdade, quando nós começamos a estudar isso mais profundamente, e tendo essa consciência de que o espírito é um elemento à parte e é principal, em detrimento do seu corpo físico, isso já traz para nós uma série de consequências morais importantes a considerarmos, como por exemplo a própria imortalidade do espírito. Ou seja, o corpo físico morre, o espírito continua vivo. E se o espírito continua vivo, vem aquelas perguntas: para onde ele vai, de onde ele vem, o que acontece, como é que ele evolui, como é que ele é punido, como é que ele é premiado por aquilo que ele conquistou. E continua: poderíeis vos transportar instantaneamente e à vontade daqui para a vossa casa, e da vossa casa para aqui? A resposta: sim. Indo de vossa casa para aqui e reciprocamente, tendes consciência do trajeto que fizestes? Vede os objetos que estão no vosso trajeto? A resposta: eu o poderia, mas negligencio fazê-lo, não estando nisso interessado. Aqui um detalhe importante que nós podemos fazer uma comparação. O Dr. Vidigal, que era um amigo de Kardec, ele também foi evocado. Deixa eu até pegar rapidamente aqui para a gente fazer uma comparação. Deixa eu ver rapidamente aqui, pera lá. Bom dia, pessoal que chegou. Dr. Vignal, na verdade, não era Vidigal, né? Deixa eu pegar aqui. Vignal. Que ele traz para nós uma informação interessante sobre... Aqui, só para a gente lembrar. Deixa eu ver aqui. O presidente depositou na secretária uma carta lacrada enviada pelo Dr. Vignal, membro titular. Né? Então, isso aqui é uma carta dele. Está aqui, a evocação do Dr. Vignal, que se ofereceu para um estudo. Isso aqui no boletim de... Deixa eu só confirmar aqui. Eu quero passar isso para vocês porque os dois falam sobre a mesma... Kardec fez a mesma pergunta para os dois, e isso é interessante para nós. Esse aqui é o boletim do dia 3 de fevereiro de 1860, ou seja, 2 meses depois daquela primeira evocação, né? Porque uma foi feita no dia 2 de dezembro e 25 de novembro, e esse aqui 3 de novembro. Então está aqui a questão, a informação. Só um instantinho. Está aqui. Evocação do Dr. Vignal, que se ofereceu para um estudo sobre o estado do espírito de pessoas vivas. Responde com perfeita lucidez às questões que lhe são dirigidas.
dois outros espíritos, o de Carl Solidarry e o Dr. Cavieri, comunicam-se ao mesmo tempo com outro médium, daí resultando uma troca de observações muito instrutivas, né? Então, na verdade, o Dr. Vignal fazia uma descrição daquilo que ele via da presença desses dois espíritos. Os médicos terminam, cada um por um ditado, que traz a marca de suas capacidades que lhes são conhecidas, né? Dr. Calvier e Dr. Vignal, dois médicos falando sobre isso também. Deixa eu pegar rapidamente o que eu queria colocar para vocês. Está aqui então, ó, estudo sobre pessoas vivas e tal. Foi feita a invocação, perguntou a São Luís se poderia evocar, colocou que foi sem nenhum perigo e para isso ele está preparado. Foi feita a invocação, ele colocou, né, eis-me aqui, juro em nome de Deus, o que não faria se respondesse por outro. Aí colocou para nós aqui, em que lugar estais? Aqui. Naturalmente no lugar onde minha ação é necessária, à direita e um pouco atrás do médium. Poderia vir de Souli até aqui? Tivestes consciência do espaço transposto? Vistes o caminho que percorrestes? Ele colocou, não mais que o carro que me trouxe. Isso aqui é importante para nós. Porque foi relevante o caminho que ele percorreu. Para o outro, que era um membro titular e era um espírita muito consciente, relatou exatamente isso, que para que ele pudesse vir da casa dele até a sociedade em estado de emancipação, ele foi levado por um carro. E isso já coloca para nós uma grande interrogação. O que viria a ser esse carro? Por que, como nós entendemos que o espírito se transporta pelo pensamento, mas sabendo que o pensamento só é utilizado para os espíritos que já têm grande potencial e grande adaptação ao mundo espiritual, como os espíritos inferiores, os espíritos comuns, vamos dizer assim, podem se transportar no espaço? Esse disse que veio através de um carro. E Kardec não estendeu essa pergunta. Esse foi o detalhe. Por que Kardec não perguntou que carro é esse? Do que ele é feito? Simplesmente foi ignorada essa informação, o que seria para nós algo curioso, né? Olha, Fernando, tem vários detalhes, várias informações que chegam para nós a respeito desse tema. Então nós temos livros de André Luiz, nós temos livros por exemplo, psicografado pela Dona Ivone do Amaral Pereira, que também fala nesses transportes. E nós temos aqui, para Kardec, um espírito dizendo que foi trazido por um carro. Deixamos a interrogação, que carro seria esse? Mas voltando então lá para o nosso Conde R, né? Bom dia pessoal, bom dia César. Então foi colocado aqui, né? Indo de vossa casa para aqui, e reciprocamente, tendes consciência do trajeto que fizestes? Vedes os objetos que estão no vosso trajeto? Eu poderia, mas negligencio fazê-lo, não estando nisso interessado. Uma pena, ele deveria ter se interessado. 8. O estado em que estais é semelhante ao de um sonâmbulo? Não inteiramente. Meu corpo dorme, quer dizer, está mais ou menos inerte. Mais uma informação dizendo que ele não estava dormindo plenamente. O sonâmbulo não dorme. Suas faculdades orgânicas estão modificadas e não anuladas. Nesse caso, uma diferença entre aquele que dorme e se emancipa, aquele que se encontra no estado de transe, quase adormecido e se emancipa, e o sonâmbulo que não dorme, que está lúcido, consciente. É apenas o seu corpo físico que está inerte. O espírito de uma pessoa viva evocada poderia indicar remédios como um sonâmbulo? A resposta, se os conhecesse, ou se entrasse em relação com um espírito que os conheça, sim. Do contrário, não. Então, aquilo que a gente já sabe, um espírito no estado de emancipação, ele demonstra aquilo que ele sabe, já de conhecimentos adquiridos em outras existências, ou mesmo conhecimento que ele possui, mas que se encontra ali obscurecido, né, pelas atividades de tudo que ele realiza, pelo seu cotidiano. E no caso dele não conhecer, um espírito poderia dizê-lo, né, de que forma que ele poderia prescrever, por exemplo, esse caso. Isso pode acontecer na arte, pode acontecer na ciência e tudo mais. Continua para nós, sem dúvida. A lembrança de vossa existência corpórea está nitidamente presente em vossa memória? A resposta, muito nitidamente. Então o espírito, quando ele desencarna, ele não sofre de uma amnésia como se ele se desligasse completamente da sua realidade terrena. Ele tem lucidez de quem ele é, com quem ele vive, o que ele faz, quais são suas dificuldades e tudo mais. 11. Diferente do que acontece no sonho, que nós vivemos, parece que uma realidade paralela, né?
Embora o espírito esteja vinculado ao seu corpo físico, ele então se desliga, né? O que? Essa regra geral o que, André, você diz? Me explica melhor a sua pergunta. Essas respostas? Não, ele deu essas respostas. Depois a gente faz um estudo do Dr. Vignal, que também foi entrevistado. Kardec fez perguntas semelhantes e a gente pode comparar as respostas. Como foi o caso que eu falei para vocês. Um viu o carro que o trouxe, o outro ignorou completamente o trajeto e os objetos que estavam no caminho. Né? Então, mas depois a gente faz uma comparação que é bem interessante. Continua. Poderia citar algumas de vossas ocupações, as mais importantes do dia? Certamente Kardec fez ali uma provocação para saber se realmente ele tinha lucidez de quem ele era e o que ele fazia. Eu o poderia, mas não o farei. E lamento ter proposto essa pergunta. Ele havia pedido que ele endereçasse uma pergunta como prova. Então, nesse caso, o espírito se sentiu meio que ofendido por essa prova, mas Kardec mesmo disse que ele havia pedido que fizesse essa prova. Então, o espírito, na sua lucidez, acho que, de repente, não gostou muito da pergunta, né? E como espírito que lamentais a proposta dessa pergunta? E como espírito, como espírito que lamentais a proposta dessa pergunta? Como espírito. Por que lamentais? Porque compreendo melhor o quanto é justo que seja a maioria do tempo proibido fazê-lo. Ou seja, ficar buscando essas provas, essas perguntinhas, né? Poderias fazer-nos uma descrição do seu quarto de dormir? Certamente, e do meu porteiro também. Pois bem, então sede bastante bom para me descrever o vosso quarto, ou do vosso porteiro? Eu disse que poderia, mas poder não é querer. O espírito rabugento, né? Qual a enfermidade que vos detém em casa? A gota. Ou seja, quando se fala em indisposição, a gente imaginava que era uma indisposição intestinal, só que na verdade era ali aquela famosa dor na coluna, né? Então, essa é a pergunta básica que foi colocada para ele. Há um remédio para a gota? Se o conheceis, seríeis muito bom indicando-o, pois seria prestar um grande serviço. Eu o poderia, mas disso me guardarei bem. O remédio seria pior que o mal. Pior ou não, quereis indicá-lo, salvo a ele não servir dele? Há vários, entre os o cólquico. Nota, desperto, o Sr. R. reconheceu jamais ter ouvido falar dessa planta como específico antigotoso. Então, como espírito, ele tinha consciência disso. Em vosso estado atual, veríeis o perigo que poderia correr um amigo e poderíeis vir em sua ajuda? Eu o poderia. Inspirá-lo-ia se escutasse minha inspiração e com ainda mais sucesso se fosse médium. Uma vez que vos evocamos segundo o vosso desejo e quereis vos colocar à nossa disposição para os nossos estudos, quereis nos descrever o melhor possível e nos fazer compreender, se for possível, o estado em que estáis agora? Estou no estado mais feliz e mais satisfatório que se possa provar. Jamais tivestes um desses sonhos onde o calor do leito vos leva a acreditar que estáis deitando molemente nos ares, ou em flocos de uma onda tépida, sem nenhum cuidado com os vossos movimentos, sem nenhuma consciência de membros pesados e incômodos para mover ou arrastar, em uma palavra, sem nenhuma necessidade para satisfazer. Não sentindo nem o aguilhão da fome e o da sede, estou nesse estado junto a vós, embora não vos tenha tido senão uma pequena ideia do que experimento. O estado atual de vosso corpo sente uma modificação fisiológica qualquer em consequência da ausência do espírito? De nenhum modo. Estou no estado que chamais o primeiro sono, o sono pesado e profundo que todos experimentamos, e durante o qual nos afastamos do corpo. Então aqui ele já começa a entrar numa maior profundidade. E aí então, como ele lembra sempre, né, no caso de uma emancipação, o nosso corpo físico não sofre nenhum tipo de alteração, simplesmente trabalha quase que numa condição vegetativa, mas o espírito continua dando vida a ele, principalmente ligado por aquele cordão que nós já estudamos, tanto em obras de Kardec, aqui nós temos relatos que falam sobre isso, e também de André Luiz e de outros espíritos que falam daquele cordão prateado, cordão dourado, cada um dando um tipo de cordão, mas nada mais é do que um cordão fluídico. Nota: o sono, que não era completo no começo da evocação, se estabeleceu pouco a pouco,
em consequência do próprio desligamento do espírito, que deixa o corpo no maior retorno. Também, se em consequência do movimento brusco, se despertasse instantaneamente vosso corpo, enquanto vosso espírito está aqui, que resultaria disso? O que é brusco para o homem é lento para o espírito. Se sempre tem o tempo de ser advertido. Aqui nesse caso é uma situação curiosa, porque nós pensamos assim, imaginemos uma situação em que algo vai despertá-lo, né, professor? Então pode ser uma batida, uma pancada, alguém que vai se aproximar, qualquer coisa do gênero, e faz com que a gente acorde num sobressalto. O que para nós é o tempo em que aquele processo começa a acontecer, do barulho, até o momento em que o espírito desperta, para nós é uma coisa muito rápida. Para o espírito é algo que demora e ele tem essa percepção de que algo vai acontecer e que ele já fica na condição de, né, atento àquele processo. Então, o que nós vemos de interessante, de importante, é ver exatamente isso, que o espírito, embora esteja alheio à sua condição, ele tem uma percepção absoluta do que acontece à sua volta. É como se tivesse um radar sempre filtrando aquilo que pode acontecer. E continua. Vamos lá? Só um instantinho, pessoal. Vamos lá. Continuando. Continuando aqui, vamos lá. A felicidade que acabais de nos pintar, e da qual gozais do vosso estado livre, tem alguma relação com as sensações agradáveis que sentem algumas vezes nos primeiros momentos de asfixia? Olha só a questão que foi colocada. No momento em que o indivíduo começa a se asfixiar, dá a impressão de uma sensação de certo prazer. Algo meio que incompatível com aquilo que nós entendemos, né? A resposta: o Sr. S., que teve a satisfação de provar involuntariamente, vos dirige essa pergunta. A resposta: ele não tem inteiramente razão. A morte por asfixia há um instante análogo àquele do qual fala, mas somente o espírito perde a sua lucidez, mas ao passo que aqui ela é consideravelmente aumentada. Então, na verdade, é aquele desligamento momentâneo que dá essa impressão de prazer, mas que depois vem toda a aflição que o espírito sente. O vosso espírito está preso ainda por um laço qualquer ao vosso corpo? Sim, disso tenho consciência perfeita. Aliás, tenho perfeitamente consciência. O que poderíeis comparar esse laço? A nada que conheceis, se não for como uma luz fluorescente, como aspecto, se pudesseis vê-la, mas que não produz sobre mim nenhuma sensação. Então aqui a gente vê exatamente daquele laço que o prende, daquele tal cordão, né? A luz vos afeta do mesmo modo, e no mesmo colorido que quando a vedes pelos olhos? Absolutamente, uma vez que meus olhos servem, de alguma sorte, como janela à caixa do meu cérebro. Vamos em frente. Aqui no caso da luz, que ele fala para nós, mostra que a percepção que o espírito tem no momento de desprendimento, ela é muito maior do que quando está vinculado ao seu corpo físico. Isso porque a luz que Kardec menciona, do ambiente, ela é percebida através dos olhos. Ou seja, existe ali uma irradiação. Essa irradiação provoca um estímulo nas suas células fotossensíveis dos olhos e o cérebro então interpreta. No caso do espírito, não tendo esses olhos que filtram ou que canalizam essa luz, ele estando desprendido, ele tem uma percepção muito mais abrangente. Então é como se a luz brilhasse muito mais. Exatamente porque o espírito não tem olhos. Ele percebe exatamente pelas irradiações à sua volta e é sensibilizado, né, no seu perispírito. Então por isso a diferença quando nós estamos no corpo físico, tanto e quando estamos desencarnados. No caso da luz, que está falando para nós aqui, ela é filtrada, é absorvida pelos olhos. No caso dos sons, a gente sabe disso, através dos nossos ouvidos, ou seja, são ondas eletromagnéticas que estimulam aquela estrutura interna do ouvido, etc. e tal. Mas o espírito, como é que ele vê isso? Lá no Livro dos Espíritos nós já tivemos uma oportunidade de estudar sobre isso, das percepções e sensações dos espíritos. Então aqui na 27, Kardec pergunta:
Percebeis os sons distintamente? Resposta: mais distintamente, porque deles percebo muito que vos escapam. A gente sai daquela frequência, né, dos 20 decibéis até os 20.000 decibéis, ou melhor, dos hertz, né, que a gente acaba estudando. Então o espírito, não tendo essa restrição no seu instrumento auditivo, ele consegue então ter uma percepção mais clara de tudo o que acontece. Como transmitis vosso pensamento ao médium? Atuo sobre sua mão para dar-lhe uma direção que facilito por uma ação sobre o seu cérebro. Então, na verdade, é aquilo que nós já entendemos, né? Existe ali uma conexão mente a mente, em que o espírito estimula regiões do cérebro do médium, principalmente a região motora, e aí faz com que ele então escreva. Nesse caso a gente tem nas psicografias a psicografia que é mecânica, em que somente o sistema locomotor, o sistema de movimento, que faz com que o espírito responda, o encarnado responda ao estímulo do médium, do espírito. Nós temos aquele que é semimecânico, em que ao mesmo tempo que tem uma certa rapidez na psicografia, porque o espírito estimula essa região no cérebro do médium. Ele também tem uma percepção do que está escrevendo. Então passa pelo seu cérebro também naquela região da sua consciência. E nós temos aquela que é meramente intuitiva, onde o espírito transmite o pensamento e o médium escreve por sua própria vontade. Então, nesse caso, a gente vê exatamente essa descrição. Servir-vos das palavras do vocabulário que ele tem na cabeça, ou indicar-lhes as palavras que deve escrever. Um e outro, segundo minha conveniência. Já estudamos sobre isso lá no Livro dos Médiuns, quando fala que o espírito tem maior facilidade para transmitir uma informação sobre determinado assunto quando o médium tem familiaridade com ele. Então, nesse caso, por exemplo, um médium que quer transmitir uma mensagem da Bíblia, do Novo Testamento, dos Evangelhos, ele terá muito maior facilidade se por acaso o médium for também um estudioso desse tema. Se por acaso não for, ele vai ter que ditar palavra por palavra para que ele escreva. Se por acaso ele tiver familiaridade, o espírito apenas transmite as ideias, e o espírito então o médium vai então complementando e dando agilidade nessa informação. É a mesma coisa que acontece no caso das mensagens que chegam para nós num idioma diferente. Se eu, por exemplo, sei falar inglês, e o espírito vem e quer me falar trazer alguma mensagem naquele idioma, então ele simplesmente vai lançar as ideias e eu já sei como transcrevê-las. Se por acaso eu não tenho conhecimento nenhum, o espírito vai ter que meditar caractere por caractere para poder fazer isso. No caso do inglês, até um pouco mais fácil, mas e se for, por exemplo, em mandarim, na língua dos chineses, onde são aqueles caracteres que nós muitas vezes nem sabemos como é que se desenha? O espírito vai ter que desenhar traço por traço, e isso vai demorar, não que o impeça. E isso só vai acontecer naturalmente, conforme Kardec colocou para nós, se por acaso houver uma grande necessidade para que o espírito se comunique através daquele médium, ou se for uma experimentação, apenas por uma experiência. Mas do contrário, o espírito sempre vai procurar um médium com quem tem facilidade de se comunicar. É a mesma coisa, eu não tenho noção nenhuma de música, teoria musical, e o espírito quiser fazer uma composição, ele vai se dar mal, porque ele vai ter um trabalhão para escrever aquilo nas partituras, né? Então, e por isso ele prefere sempre aquele com quem tem mais facilidade. E aqui foi colocado exatamente isso: servir-vos das palavras do vocabulário que ele tem na cabeça, ou indicar-lhes as palavras que deve descrever. Chico Xavier teve aquela experiência interessante, né, quando ele era adolescente. Ele trabalhava naquele armazém que vendia alhos lá na sua região de São Leopoldo, e ele lembrava que no momento em que ele estava ali arregando o canteiro de alho, o espírito Augusto dos Anjos tentava transmitir para ele uma poesia que falava sobre a origem do universo, sobre aquelas ideias magníficas e tudo mais, né? E o Chico apresentando grande resistência. E aí o espírito ainda disse para ele: olha, para por aqui porque não adianta, a sua cabeça não comporta isso. E aí o Chico, brincando, né, no seu relato, que ele fala sobre isso lá no Pinga Fogo, ele lembra que ele dizia assim que eu estava lá, né, regando só um canteiro de alho, ele querendo falar daquelas coisas complicadas. Então isso mostra claramente, né, a dificuldade ou facilidade que um espírito pode encontrar na comunicação com o médium, de acordo com o conteúdo intelectual que o médium produz, que o médium tenha. Né? Então vamos lá.
Nesse caso aqui ele respondeu que tanto dele como do médium, segundo a conveniência. Então é uma facilidade que ele encontrava. Olha só a continuidade. Se tivesseis por médium alguém que não soubesse vossa língua, e do qual a sua fosse desconhecida, um chinês, como faríeis para ditar-lhes? Isso seria mais difícil, e talvez impossível. Mas em todos os casos isso não se poderia, senão com uma flexibilidade e uma docilidade muito difíceis de se encontrar. Então nesse caso o próprio médium tem que oferecer uma grande facilidade para o espírito. Seria mais ou menos, fazendo ali uma regressão de memória a todos nós, voltando naquela época da nossa pré-escola, quando nós aprendíamos ali as primeiras curvas, as primeiras letras, né, naquela cartilha, ou naquele caderno de caligrafia, em que a professora pegava na nossa mão e nos ajudava naquele movimento tranquilo. Nesse caso, se a criança é rebelde e ela tenta segurar seu braço, o professor não vai conseguir fazer aquilo que ele precisa. Então, por isso, como ele falou para nós aqui, a flexibilidade e a docilidade do médium, que é exatamente, né, Braz, o médium completo nesse caso, é aquele médium mecânico completo, porque ele simplesmente permitiria que o espírito o dominasse sem nenhuma restrição para transmitir essa mensagem. E como foi colocado, os espíritos sempre encontram uma resistência muito grande. E continua. O espírito cujo corpo estivesse morto provaria a mesma dificuldade para se comunicar com o médium completamente estranho à língua que ele falava quando vivo? Talvez menos. Porém, ela existiria sempre. Acabo de vos dizer que, segundo a ocorrência, o espírito dá ao médium suas expressões ou toma as dele. Vossa presença aqui fadiga o vosso corpo? De modo algum. Vosso corpo sonha? Não. É nisso justamente que ele não se cansa. A pessoa de quem falais experimentava, por seus órgãos, impressões que transmitiam ao espírito. E isso é o que a fadiga. Eu não sinto nada semelhante. Nota. Ele fez alusão a uma pessoa de quem se falava nesse momento, e que, numa situação semelhante, havia dito que seu corpo se cansava, e havia comparado seu espírito a um balão cativo, cujos abalos sacudiam um poste que o retinha. Então aqui, né, dentro da reunião, foi falado exatamente que muitas vezes durante o sono, o espírito acorda cansado, o indivíduo acorda cansado. E isso porque durante toda a noite ele teve aquelas excitações, aqueles estímulos de se movimentar na cama, de ter ali uma taquicardia, de muitas vezes uma certa agitação. Isso fez com que durante todo o sono o corpo dele estivesse naquela condição de tensão. E ele acaba acordando cansado fisicamente e também mentalmente, porque o espírito estava em constante estímulo, né? A boca seca, várias situações que podem acontecer. Muito bem. No dia seguinte, o Sr. R. disse-nos ter sonhado que estivera na sociedade entre nós e o médium. Foi, evidente, uma lembrança da evocação. É provável que no momento da pergunta não sonhasse, uma vez que respondeu negativamente. Ou talvez também, e isso é mais provável, o sonho não era senão uma lembrança da atividade do espírito. E mesmo deve ter respondido negativamente. Deixa eu ver aqui, não. E nem é em realidade o corpo que sonha, uma vez que o corpo não pensa. Portanto, pôde, e mesmo deve ter se respondido negativamente, não sabendo se uma vez desperto, seu espírito se lembraria. Se seu corpo tivesse sonhado enquanto seu espírito estivesse ausente, é que o espírito teria tido uma dupla ação. Ora, ele não poderia estar ao mesmo tempo na sociedade, em sua casa. Aqui a conclusão que a gente chega é a seguinte, que se por acaso o espírito se encontrar ativo numa atividade, enquanto seu corpo físico descansa, ele não pode sonhar. Simplesmente porque o seu cérebro, a sua mente, na verdade, já se encontra concentrada numa determinada ação. Então ele não pode fazer uma coisa e ao mesmo tempo sonhar. Ou ele faz uma coisa ou ele faz outra. Então, na verdade, o espírito que sonha é aquele momento em que o espírito se encontra também numa condição de repouso e a sua mente começa então a produzir imagens a esse respeito. Ou vivenciar experiências. Nós vamos falar sobre isso no sábado. Apareçam lá que a gente vai destrinchar um pouquinho mais esse processo do sono e do sonho também. Continuando. No domingo, né? Não no sábado, domingo.
Vosso espírito está no estado que terá quando estiverdes morto? Mais ou menos, menos quanto ao laço que o prende ao corpo. Então, mais ou menos desperto, ou mais ou menos liberto, com exceção do laço que o prende, porque nesse caso o espírito desencarnado já não tem esse vínculo com o corpo físico. 34. Tendes consciência de vossas existências precedentes? Muito confusamente. Está ainda aí uma diferença que esqueci. Depois do desligamento completo que se segue à morte, as lembranças são sempre mais precisas. Atualmente são mais completas do que durante a vigília, mas não bastante para poder especificá-las de um modo inteligível. Então, exatamente ali as lembranças que ainda não estão completamente claras, exatamente porque existe aquela confusão ou aquela limitação que o espírito sente por estar vinculado ao seu corpo físico. Então, na verdade, ele está liberto ou semi-liberto por esse processo de emancipação, mas a sua consciência continua ainda vinculada com a sua realidade terrena. Então, nessa libertação, ou nessa semi-libertação, ele tem ali lembranças, imagens, flashes daquilo que ele viveu, pela facilidade que o espírito tem nesse processo. Mas não são claras porque ele ainda se encontra preso à sua realidade. 35. Se no vosso despertar se vos submeter à vossa escrita, isso vos daria consciência das respostas que acabais de dar? Ou seja, se mostrar para ele tudo aquilo que ele respondeu, ele vai ter noção de que foi ele que fez, ele vai saber exatamente aquilo que ele falou, ou ele vai achar estranho? Nelas poderia encontrar alguns dos meus pensamentos, mas muitos outros não encontrariam nenhum eco no meu pensamento da vigília. Poderia exercer sobre o vosso corpo uma influência bastante grande para vos despertar? A resposta não. Poderia responder a uma pergunta mental? Então vamos voltar ao anterior. Então o espírito não pode acordar por si próprio simplesmente porque ele deseja. Na verdade, ele precisaria daquele momento certo de despertar, no momento em que existe ali um estímulo, para que ele possa acordar. No caso, por exemplo, um despertador. Se fosse assim, seria fácil, né? Ninguém precisaria de despertador para ser chamado. Eu penso assim, bom, 6 horas eu vou acordar e meu problema está resolvido. Só que a gente perde a hora e já viu, né? O estrago aconteceu. 37. Poderias responder a uma pergunta mental? Sim. Ou seja, eu penso, o espírito lê meu pensamento e responde. Vede-nos espiritualmente ou fisicamente? Um e outro. Nesse caso, ele vê o corpo físico e vê o espírito vinculado fisicamente a ele, fluidicamente a ele também. Então seria uma imagem interessante, né, da gente tentar ver essa irradiação, tentar ver o perispírito envolvendo o corpo físico, né, ou misturado com o corpo físico. 39. Poderíeis ir visitar a irmã do vosso pai, que se diz estar numa ilha da Oceania, e como marinheiro, poderíeis precisar a posição dessa ilha? Eu não posso nada de tudo isso. Interessante, né? Lembrando que naquela época da Oceania, a Inglaterra tinha acabado de encontrar essa ilha e estava ali colonizando. Tanto que até hoje, né, Austrália, Nova Zelândia e tudo mais, e outras pequenas nações daquela região, ainda são submetidas ao Império do Reino Unido. No caso, a Rainha da Inglaterra, ou a Rainha da Grã-Bretanha, do Reino Unido, é a soberana dessas nações. Então, por isso, esse vínculo. Então, naquele momento, tinha acabado de ser descoberto. E muitos colonizadores viajavam para lá. E, nesse caso, foi perguntado se ele seria capaz de espiritualmente ir até lá. A resposta é que não, exatamente porque o espírito, embora liberto, ele não tem conhecimento sobre tudo. Não dá para ele ter aquele conhecimento abrangente, como acontece no caso dos espíritos mais evoluídos, que são, assim, bastante cientes daquilo que acontece. Então, são capazes de encontrar, de localizar, de se deslocarem e tudo mais. Continua. Que pensais agora da vossa interminável obra e seu objetivo? Penso que devo prossegui-la, assim como objetivo. É tudo o que posso dizer. Nesse caso aqui, né, o que pensais dessa obra, interminável obra e objetivo, aí não dá para a gente saber do que se trata exatamente. Talvez da função que ele realiza como marinheiro, né, como capitão da Marinha Imperial.
Dudu colocou, ainda custa entender a diferença entre o semi e o médium mecânico, porque eu, quando na mesa mediúnica, após a prece inicial, eu apago, e quando termino de psicografar, eu que vou ler tudo sem saber o que escrevi. Eu sou semimecânico ou mecânico. Lembrando que isso não importa ser, né? Porque o que chega... Não, na verdade, Dudu, quando se fala sobre esse processo de semimecânico e mecânico, é uma questão de lucidez que o espírito tem daquilo que ele escreve. No seu caso, a gente poderia dizer que é difícil a gente identificar exatamente porque você perde consciência. Então você pode muitas vezes se desligar daquilo que é falado. Talvez espiritualmente você tenha essa noção. Se, por exemplo, teria que fazer um experimento para isso. Vamos supor que no momento em que você psicografou, você deu aquele apagão. Aí você acordou e falou assim, isso aqui está psicografado. Aí então nós colocamos você no estado de transe e perguntamos, você tem consciência do que você escreveu? Se você disser que sim, quer dizer que você estava presente durante a manifestação, consciente espiritualmente durante aquele processo, mas não fisicamente consciente. E no caso, se você disser, não, eu não sei, isso mostra que é meramente mecânico. Então, pelo fato de você não ter capacidade de fazer esse relato no estado de vigília, não é possível fazer uma descrição imediata disso. Que a pergunta é, você estava lúcido ou não estava lúcido? Não, não estava lúcido. Agora dizer que você não tem consciência do que escreveu, só fazendo mesmo uma evocação de uma pessoa viva para dizer. Os médiums dizem que sou muito rápido e vibrato, né, que sinto as sensações do que for escrito. Só fazendo uma pergunta mesmo, nesse caso. Não, Braz, não dá para a gente definir agora, porque o médium, quando ele se encontra num estado desperto, ou seja, ele está acordado, e ele psicografa alguma coisa, ele diz assim, olha, eu não tenho consciência do que estou escrevendo. É só meu braço que mexe. Aí você pode dizer que ele é mecânico. No caso que o Dudu relata, ele está inconsciente. Então a pergunta é, ele espiritualmente acompanhou aquilo que estava escrito ou ele não acompanhou? Então não dá para a gente saber, porque esse tipo de informação só é possível verificar quando o médium pode dizer isso. Não é uma faculdade, Dudu, não é desequilíbrio. É simplesmente o estado em que você se encontra, em que você fica inconsciente, né? Teríamos que pesquisar um pouco mais para ter mais informação sobre isso. O Leonardo colocou, né, então é por isso que alguns terreiros de Umbanda, eles dão cachaça para o Pai de Santo para ele ficar mais maleável, flexível e suscetível ao espírito, assim ele entra em transe mais rápido. Na verdade é o espírito que pede, né, Leonardo? Você não está dopando o médium para que tenha mais facilidade. É o espírito que depois da incorporação faz o pedido pela necessidade que ele tem, pelo interesse que ele tem. Tá? Então é diferente nesse caso. Você não altera a consciência do médium através dessa substância. Depois desse caso, depois do transe mediúnico, é que o espírito começa então a fazer as suas solicitações. Né? Pois é, eles pedem tanto a bebida alcoólica, como tabaco, tem cachimbo, tem charutos, tem cigarros, cada um pede isso, tem espíritos que se alimentam. Então, na verdade, não é o médium que sofre o efeito, é o espírito que faz isso. Pois é, Braz, a gente conversou sobre isso, né? Bem interessante, bem curiosa a situação. Vamos lá, continuando então. Nota. Entendi agora aqui, ó. 40, então. Que pensais agora da vossa interminável tarefa, interminável obra e de seu objetivo? A resposta, penso que devo prossegui-la, assim como o objetivo, é tudo o que posso dizer. Aí Kardec coloca uma nota. Ele havia desejado que se lhe fizesse essa pergunta a respeito do importante trabalho que ele empreendera sobre a Marinha. Aqui o curioso foi que é como se ele estivesse pedindo conselho para ele mesmo. Ele faz um trabalho na Marinha, que é um capitão, viaja muito, tem ali as conquistas e tudo mais que tem que realizar em nome da coroa, né, que exatamente ele a quem ele está subordinado. E aí então ele, para ter noção se por acaso o trabalho dele é válido ou não, se ele deve dar continuidade ou não, ele fez uma pergunta para ele mesmo exatamente para mostrar que no estado de emancipação ele tem mais lucidez do que no estado de vigília. Então aqui é curiosa essa situação. 41. Ficaríamos encantados se quisesseis endereçar algumas palavras aos vossos colegas, uma espécie de pequeno discurso. E ele responde: uma vez que para isso encontro ocasião, aproveito para vos afirmar sobre a minha fé no futuro da alma, que a minha maior falta que os homens podem cometer
que a maior falta que os homens podem cometer é procurar provas e provas. Isso é mais ou menos perdoável aos homens que iniciam conhecimento no Espiritismo. Não tenho-vos repetido 1000 vezes que é necessário crer, porque se compreende e se ama a justiça e a verdade, e que se fosse dada satisfação a uma dessas perguntas pueris, aqueles que pretendessem fazê-lo para estarem convencidos não deixariam de fazer novas no dia seguinte, e que infalivelmente os dissipariam um tempo precioso para fazerem os espíritos lerem a sorte. Aqui é só um detalhe desse ponto, que ele fala que as perguntas fúteis que são feitas, só para provar o espírito, né? Olha, o que eu estou escondendo aqui atrás? Qual é o nome que eu tinha quando eu era solteiro? Ou solteira, no caso da mulher, né? Aonde que eu moro? Essas provinhas que são feitas, na verdade, faz com que os espíritos se desinteressem. Porque, na verdade, a compreensão do mundo espiritual, ela se dá através de uma investigação pura. E esse espírito investigativo é o que vai fazer com que o aprendizado realmente aconteça. Se por acaso essas perguntas fossem respondidas, quantos dedos eu tenho aqui atrás? E agora, quanto eu tenho? Na próxima reunião, ele vai continuar fazendo isso. Então é o que o Espírito fala, para parar de ficar procurando essas provinhas e investigar profundamente e realmente, motivado pela fé, não pela curiosidade. Continua. Agora eu compreendo muito melhor que quando desperto, e posso vos dar o sábio conselho, quando quiserdes obter esse resultado, de vos dirigir aos espíritos batedores e às mesas falantes que não tenho nada de melhor para vos dizer. Que não tendo nada melhor para vos dizer, podem se ocupar dessas espécies de manifestações. Perdoai-me a lição, mas dela tenho necessidade, como os outros, e não me entristeço por dá-la a mim mesmo. Então, nesse estado de lucidez, ele demonstra um novo conhecimento. Vamos acelerar então de novo aqui a segunda conversa agora. Acabou a conversa lá do dia 25 de novembro. Vamos para o dia 2 de dezembro agora. Vamos ver se dá tempo da gente terminar. Evocação, estou aqui. Dormis bem? Não muito, mas isso vai chegar. No caso em que estais, julgais que seja útil evocar em nome de Deus, como para um espírito morto? Por que, pois, credes que do fato de que não esteja morto, Deus seja indiferente? Isso porque na evocação, né, sempre Kardec orientava, evocamos fulano de tal em nome de Deus para nos ajudar nessas instruções, e pedimos aos espíritos amigos que nos auxiliem nesse propósito e tal, coisa mais ou menos assim. E aí então Kardec perguntou se o fato dele estar encarnado, Deus teria menos relevância ou não. Porque ele participa da sociedade. É alguém de confiança. É um espírita. Tem conhecimento. A gente precisa citar Deus? Foi a resposta que ele deu. Crede que do fato de que não esteja morto, Deus seja indiferente? 45. Se no momento em que estáis aqui, vosso corpo sentisse uma picada não muito forte para vos despertar, mas suficiente para vos fazer estremecer, vosso espírito sentiria? Meu corpo não a sentiria. Então, naquele estado profundo, aquelas beliscadinhas que são dadas, muitas vezes não acontecem. Eu sempre brinco, né, que me recordo da época dos meus acampamentos da adolescência, quando a gente dormia, todo mundo ficava pegando pasta de dente, passando no rosto e ninguém acordava. Mas era um momento que você acordava, dava aquela coceira, né, da substância na pele, aí quando você se coçar ficava aquela melequeira na testa, no rosto, no cabelo, né? Isso mostra que muitas vezes num sono muito profundo, esses tipos de estímulos não acabam incomodando. Ou a mesma forma, no caso de um casal, deitando um ao lado do outro, um se mexe muito, o outro nem percebe. Então precisaria de fato alguma coisa que provocasse no espírito um estímulo forte o suficiente para que ele despertasse. E continua. Vosso espírito disso teria consciência? Não a menor, mas notai bem que me falais de uma sensação leve e sem nenhum alcance, como importância diante do corpo e do espírito. A propósito da luz, dissestes que ela vos parecia como no estado de vigília, tendo em vista que os vossos olhos são como as janelas, por onde ela chega ao vosso cérebro. Concebemos isto para a luz percebida pelo vosso corpo, mas neste momento não é vosso corpo que vê. Vedes ainda por um ponto circunscrito ou por todo o vosso cérebro? É muito difícil vos fazer compreender. O espírito percebe essas sensações sem o intermédio dos órgãos e não tem ponto circunscrito para percebê-la. Isso mostra o quê? Que o espírito, na verdade,
ele perispiritualmente ele capta todas essas vibrações. E aí, então ele tem esse conhecimento. Também ele perguntou, e quando sonhamos com um dano físico e acordamos com um local dolorido? Aí nesse caso o espírito vivencia essa experiência e ele acaba somatizando. É diferente, não é aquele caminho do corpo para o espírito, mas é do espírito para o corpo. E essa somatização tem reações, tanto é assim, como nós já conversamos, que se por acaso o espírito está tendo um pesadelo, a gente já viu isso nos estudos de investigação sobre o sono. Aqui em São Paulo, por exemplo, no Hospital das Clínicas, nós temos um grupo de estudos do sono, principalmente estudando a apneia, o indivíduo que tem aquela agitação, aquela agitação noturna e tudo mais. Então eles colocam eletrodos tanto na cabeça para medir as ondas eletroencefálicas, como eletrocardiograma, colocam também ali aqueles respiradores para verificar a apneia, colocam câmeras. E nesse caso, o indivíduo que tem um sono agitado, ele manifesta fisicamente aquilo que ele está vivendo espiritualmente. Para a ciência, naturalmente, ele fala apenas de consciência. Nós podemos ir além da consciência, falar do próprio espírito. Então, durante um pesadelo, por exemplo, ele vai ter taquicardia, ele vai ter contrações musculares, ele pode ter uma série de reações. Vamos lá? Insisto de novo para saber se os objetos, o espaço que vos cerca, tem para vós o mesmo colorido que quando estáveis desperto. Para mim sim, porque meus órgãos não se enganam, mas certos espíritos nisso encontram grandes diferenças. Vós, por exemplo, percebeis os sons e as cores muito diferentemente. Então ele fala que também fisicamente nós temos uma percepção diferente. Porque nem todos nós temos ali os nossos órgãos físicos, vamos dizer assim, eles não estão calibrados todos no mesmo padrão. Então nós vemos as cores com tonalidades que muitas vezes não percebemos. Tanto é assim que já foi provado cientificamente que as mulheres têm mais facilidade de perceber variações na tonalidade das cores do que os homens. Então, para nós homens, azul é azul. Tem azul claro, azul médio e azul escuro. Para a mulher tem azul turquesa, azul bandeira, azul isso. Tem 50 azuis que eu não sei de onde que elas tiram tanto azul. Mas tem. No nosso caso, a gente simplifica simplesmente azul lá, azul aqui, azul outro. Pronto. Pois é, Cindizinha, vocês gostam de complicar nossa vida, né? Ah, eu queria comprar uma bolsa azul. O homem fala assim, ó, tem uma azul ali. Ah, mas não é desse azul, quero do outro. Pronto. Lá vamos embora, né? Continuando. Percebeis os odores? Também melhor do que vós. Importante isso daqui. Os espíritos sentem cheiro. E sentindo cheiro, significa que eles podem também ou ser atraídos ou se sentirem incomodados por aquilo que o odor acaba provocando. Então é importante a gente também verificar isso. Não é apenas uma condição física, mas é uma condição orgânica, uma condição espiritual também. O César colocou, né? Pois é, né? Um dia eu tinha uma cor preferida, mas descobri que todas são lindas, né? O de que difere a tonalidade. Pois é. A gente gosta de complicar as coisas. Continua. 50. Fazeis diferença entre a luz e a obscuridade? A resposta, diferença sim, mas a obscuridade não existe para mim como para vós. Eu vejo perfeitamente. Isso lembrando, como nós já conversamos, que quando nós falamos sobre a percepção dos espíritos, lá no Livro dos Espíritos fala sobre isso, e também lá na edição de 1858 do Livro dos Espíritos também tem essa descrição. Lembrando que quando nós conversamos, a gente falou tão pouquinho sobre aquela questão da física quântica, que na verdade toda a matéria que nós conhecemos nada mais é do que uma junção de átomos. Esses átomos, na sua estrutura, nós temos ali os elétrons, os prótons e os nêutrons. E cada vez que um elétron muda de camada, ele irradia um pacote de energia. Essa energia é exatamente a energia quântica. Como todo objeto irradia essas energias, nós não vemos, não temos a percepção. Mas o espírito tem. Então, na verdade, quando nós entramos, por exemplo, num quarto escuro, toda a matéria está irradiando a sua própria energia. E o espírito tem essa percepção. Então, enquanto que no estado de vigília, ou seja, acordados, nós temos que ter o reflexo da luz num objeto para depois chegar nos nossos olhos para a gente ver, como acontece durante o dia com o sol, durante a luz artificial que a gente tem e tudo mais. O espírito não precisa, porque ele percebe esses elementos pela sua irradiação. Então por isso que ele coloca, diferença sim,
mas obscuridade não existe para mim como para vós. Eu vejo perfeitamente. Então é essa percepção que o espírito tem. Vossa visão penetra os corpos opacos? A resposta é sim. Então essa é uma percepção que os espíritos também têm. No caso, por exemplo, de ver organicamente, né, o nosso corpo físico e perceber ali as doenças que acabam nos atingindo de alguma forma. E isso não apenas os desencarnados, mas um espírito no estado sonambúlico também tem essa percepção. A visão, vossa visão penetra os corpos opacos? Sim. Poderíeis ir para um outro planeta? A resposta a isso depende. Aí já começa a entrar então no outro processo. Né? Bom dia, pessoal. Já começa a entrar no outro processo, falando sobre deslocamento dos espíritos. Então, poderíeis ir para outro planeta? Sim. De que isso depende? Do planeta. Em qual planeta poderíeis ir? Naqueles que estão no mesmo grau que a Terra, ou mais ou menos. Nesse caso a gente lembra, né, que os espíritos os mundos mais elevados são mundos mais sutis. E, portanto, os espíritos precisam ter uma certa afinidade com esses mundos. Então, no caso de mundos físicos, mundos materiais, como é o caso do nosso planeta, o espírito teria facilidade. Teria facilidade, não significa que ele faz a hora que quer. E continua. Vede os outros espíritos, muito e ainda. Nota. Uma pessoa que eu conhecia intimamente e que assistia a essa sessão, disse que essa expressão lhe era muito familiar. Ela vê nisso, assim como em toda a forma de sua linguagem, uma prova de identidade. Ou seja, muito e ainda. Ou seja, mais ou menos como os espíritos se identificam. Né? Por isso que nos trabalhos, por exemplo, de Chico Xavier, nas psicografias, né, como nós... Pessoal, vamos prestar atenção aqui no estudo. Então, nesse caso, a gente tem, nas psicografias, não apenas um relato que o espírito faz, mas a sua própria linguagem também depende disso. Então, nessa linguagem, que a gente tem a forma como eu conversava quando eu estava encarnado, as expressões que eu utilizava, e isso também são provas de identidade, ou são indícios de identidade. E continua. Vê-os aqui, no caso dos espíritos, sim. Como contatais a sua presença? É por uma forma qualquer? É pela sua forma própria, quer dizer, a do seu perispírito. E aí mostra então, né, que nesse caso, nós temos ali a aparência física que o espírito tem. No caso de encarnado, o que reflete exatamente ali aquilo que o seu perispírito também assume. Vamos lá, pessoal, vamos para o estudo. Algumas vezes vede vossos filhos e podeis falar? A resposta, eu os vejo e eles falam muito frequentemente. Né? Então, nesse caso, ele pode falar através desse desdobramento. Dissestes, meu corpo é um acessório, sou eu que estou aqui. Sou eu circunscrito, limitado, tem uma forma qualquer. Em uma palavra, como vos vedes? A resposta é sempre o perispírito. Então, nesse caso, ele vê o seu próprio perispírito. 60. O perispírito é, pois, um corpo para vós? A resposta, sem dúvida. 61. Vosso perispírito afeta a forma de vosso corpo material e vos parece estar aqui com o vosso corpo? Então, isso aqui já começa a entrar mais ou menos naquilo que nós falávamos. Perguntando se o perispírito afeta a forma do corpo material. A resposta, sim, à primeira pergunta, afeta. Não à segunda. Tenho perfeitamente consciência de não estar aqui senão com o meu corpo fluídico luminoso. Então ele sabe exatamente a diferença do seu corpo fluídico e do seu corpo físico. 62. Poderias me dar um aperto de mão? A resposta, sim, mas não o sentireis, ou sentiríeis. Poderíeis fazê-lo de um modo sensível? A resposta, isso se pode, mas não o possuo aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, ele não pode aqui naquele momento, então, pelas dificuldades, talvez pela relação, pela sensibilidade do médium, pelas dificuldades que ele acaba encontrando nesse processo de contato com o corpo físico e tudo mais, né? Vamos lá aqui. Já seria um processo de materialização, né, Hermes? Exatamente isso.
Continuando. Se no momento em que estáis aqui, vosso corpo viesse a morrer subitamente, que sentiríeis? Eu existiria antes. Ou seja, nesse caso, o espírito teria uma certa lucidez do que acontece com ele se viesse uma morte súbita. 65. Sentirias mais profundamente desligado do que se morresseis nas circunstâncias comuns? Muito. Eu não entraria senão para fechar a porta depois de ter saído. Né? Então, na verdade, ele teria uma percepção diferenciada daquele momento, que se por acaso fosse arrebatado, digamos assim, numa morte súbita, ele teria consciência antes. Então ele não seria pego desprevenido, porque o espírito, como eu falei para vocês, consegue desenvolver uma certa percepção daquilo que acontece à sua volta. Antes mesmo de acontecer, principalmente no caso dele estar em perigo, porque quando nós falamos sobre instinto de sobrevivência, é muito mais do que uma função instintiva orgânica. Na verdade, o espírito tem essa consciência de quando ele sofre algum tipo de ameaça ou não. E quando nós manifestamos um tipo de expectativa, né? Vamos lá, pessoal. Então, quando nós passamos por essa expectativa, quando pensando assim, por exemplo, eu estou ansioso porque alguma coisa quase aconteceu ou alguma coisa parece que vai acontecer. Na verdade, o espírito, antes disso se manifestar fisicamente, já tem consciência. É exatamente essa percepção que ele acaba tendo. E continua. Seríeis mais prontamente desligado do que se morresseis em circunstâncias comuns? Muito. Eu não entraria senão para fechar a porta e ter saído. Dissestes que tem de gota, né? Ou seja, ele sofria de gotas. Não estás de acordo nisso com o vosso médico, aqui presente, que pretende que seja um reumatismo nevrágico? Que pensais disso? A resposta: penso que, uma vez que estáis tão bem informados, isso vos deva bastar. Né? Então já fala sobre o conhecimento que ele tem da sua condição. E o médico perguntou para ele aqui, né? Que interessante. Sobre o que vos fundais para que seja a gota? Porque, na verdade, quando se fala em gota, inicialmente foi o espírito, só foi o espírito que acabou transmitindo aquele diagnóstico sobre o que acontecia com ele. Então ele diz assim, olha, isso está acontecendo comigo. E aquela indisposição que ele acabou sofrendo era exatamente o que limitava. O médico trouxe um diagnóstico falando sobre reumatismo. No caso, ele disse que era uma gota. Por isso o médico, então, que agora foi o médico que fez essa pergunta, como é que ele pode fundamentar a sua ideia a partir daquele momento, né, a partir daquele entendimento? A resposta é minha opinião a meu respeito. Talvez me engane, sobretudo se estáis muito seguro de não vos enganar vós mesmos. Então, mesmo que ele tenha essa pretensão de fazer um autodiagnóstico, ele acaba aceitando definitivamente que o caso dele pode ser diagnosticado por um especialista. E o médico perguntou, seria possível que houvesse complicação de gota e de reumatismo? A resposta, então todos os dois teriam razão. Não nos restaria mais do que nos abraçamos. Não nos restaria mais do que nos abraçarmos, né? Ou seja, nesse caso, vamos então entrar no entendimento, vamos dar um abraço e não se fala mais nisso. A resposta, esta resposta provoca um riso na Assembleia. 69. Eu acho que nem vai dar para terminar hoje, pessoal. A gente está na 70, tem mais 10 aqui ainda para acabar. Vamos lá. Tem mais aqui 10 perguntas. A gente termina no nosso próximo encontro, que fica mais fácil, né? Porque aqui não vamos conseguir terminar por causa do nosso horário. Então amanhã, que é sexta-feira, nós terminamos então essas 10 próximas questões que faltam para nós chegarmos aqui ao final desse nosso estudo. Né? Vamos lá então. Bom, fechando por aqui o nosso tema livre, mais uma vez, como eu falei para vocês, nós não tivemos tempo, né? Na verdade eu não tive tempo de fazer uma pesquisa sobre o tema que nós tínhamos pretendido estudar, que era exatamente ali a influência do perispírito na formação do corpo físico. Então, nesse caso, sim, terá evangelho. São só 10 perguntas. A gente faz depois que terminar. Tá? Então, nós temos ali nesse caso a dificuldade, né, que eu acabei tendo para poder montar essa pergunta. E aí então o que nós temos? Na segunda ou na terça-feira eu trago esse material para a gente poder fazer um estudo, nem que seja um estudo breve, depois colocando ali algumas bibliografias